Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje falaremos sobre Mesopotâmia, a primeira civilização da humanidade. Falaremos, portanto, sobre o Iraque. Isso mesmo, o Iraque não é apenas esse país que sofre ainda os efeitos da invasão norte-americana há alguns anos. Invasão essa que tirou do Iraque uma ditadura sanguinária, a de Saddam Hussein. Tudo por conta das ricas reservas de petróleo desse país. Bem, o Iraque não é só isso. Ele carrega atrás de si um passado glorioso, grandioso, pois é o berço da civilização, é o berço da economia humana, da cultura humana. Foi lá que se criou, que foi criada e desenvolvida a escrita. Enfim, falaremos sobre a Mesopotâmia, nome antigo do Iraque. Mesopotâmia, que se encontra no Oriente Médio, também chamado Oriente Próximo. Oriente Próximo é o nome mais antigo. Fiquemos, portanto, com o nome mais atual, Oriente Médio. É uma região formada por 16 países asiáticos, 9 países fora da Península Arábica e 7 países dentro da Península Arábica. Falemos sobre os 9 de fora. São esses: o próprio Iraque, ou a Mesopotâmia, Irã, depois do Irã, Israel, Líbano, Síria, Turquia, Afeganistão e Chipre. Faltou um aqui, gente: Iraque, Irã, Israel, Líbano, Síria, Turquia, Afeganistão, Jordânia e Chipre. Esses são os 9 países do Oriente Médio que não estão na Península Arábica. E os que estão na Península Arábica, vamos lá, são esses. O maior deles, que ocupa 75% do território árabe, a Arábia Saudita. Depois temos os Emirados Árabes Unidos, Catar, Iêmen, Bahrein. Depois do Bahrein, Kuwait e, por fim, Omã. Países genericamente, via de regra, ricos em reservas de gás natural e petróleo. Gás natural e petróleo que despertam a cobiça do mundo todo. Bem, esses 7 países da Península Arábica, que é um braço de terra cercado por 3 lados de água, Mar Vermelho, Golfo Pérsico e o Oceano Índico. Essa Península Arábica, mais os 9 países mencionados aqui, fora dela, mas que estão na Ásia, formam o Oriente Médio, local onde se encontra o Iraque, onde se encontrava a Mesopotâmia. Bem, de onde vem o nome Mesopotâmia? Vem de um historiador grego chamado Políbio. Políbio, sabendo da importância dos rios Tigre e Eufrates para esse povo, chamou-o de povo que vivia entre rios. Meso, meio, entre. Potamos, em grego, significa água. No meio, entre as águas. Entre quais águas? As águas do rio Tigre. Quando você olha no mapa do Iraque, o rio Tigre está à sua direita, e rio Eufrates. Esses 2 rios nascem lá no norte do Iraque, na Turquia, norte, noroeste, Turquia. Descem cortando todo o Iraque e desaguam no Golfo Pérsico, aquele trecho de mar entre o Irã e a Península Arábica. É nesse Golfo Pérsico que as águas dos rios Tigre e Eufrates desaguam. Águas que cortam, como já disse, todo o território mesopotâmico. Mesopotâmia, região entre os rios. Esses rios, na verdade, Tigre e Eufrates, formam também a região conhecida historicamente como o Crescente Fértil. Se juntarmos o Iraque ou a Mesopotâmia, a Turquia, o Líbano, a Síria e Israel, vamos ter o seguinte percurso, né? Iraque, Turquia, Líbano, Síria, Israel, Egito. Vamos ter uma linha geográfica que se assemelha à lua crescente. É o Crescente Fértil, é o local de rios como o rio Nilo no Egito, o rio Jordão
em Israel, rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia ou no Iraque, uma região onde floresceram, se desenvolveram grandes civilizações, o povo hebreu, o Império Egípcio, o povo fenício, enfim, crescente fértil, uma região do Oriente Médio e que também engloba o Egito no nordeste da África. Vamos lá? Seguindo adiante, se a Mesopotâmia ou o Iraque está no crescente fértil e no Oriente Médio, ela mesma, a região da Mesopotâmia, se divide em Alta e Baixa Mesopotâmias. A Alta Mesopotâmia, ao norte, é uma região montanhosa, seca, uma região árida, com poucas chuvas e poucas pastagens. Portanto, uma região não tão propícia para o crescimento da civilização, da humanidade, enfim, uma região não propícia para a própria vida humana. Embaixo, temos no sul, Baixa Mesopotâmia. Esta sim uma região fértil por conta das enchentes dos rios Tigre e Eufrates, que descendo cheios em certas épocas do ano, em certa época do ano, traz material orgânico abundante, restos de vegetais, animais misturados à lama. Essa enchente traz esse material orgânico fertilizando o solo à sua volta, o que torna o sul da Mesopotâmia uma área muito fértil. Esse sul da Mesopotâmia é chamado de Caldeia. Ao norte, a Assíria, uma região, repito, montanhosa e seca. Ao sul, a Caldeia, uma região cobiçada por muitos povos. Veremos esses povos como os sumérios na próxima videoaula. Esse vídeo é o primeiro de uma série de 2 vídeos falando sobre esse assunto. Bem, Assíria ao norte e Caldeia ao sul, uma região menos fértil em cima e uma região muito mais fértil embaixo. É nessa região da Caldeia que vai surgir a civilização mesopotâmica. Os caras inventaram a política. E como era a política dos caras, tá? Vamos lá. Eles viviam em uma teocracia. Teo, Deus, cracia, governo. Portanto, os reis da Mesopotâmia, chamados pateses, eles eram considerados pelos povos, pelos súditos, pelo povo, deuses, representantes dos deuses, caras com poder divino inquestionável, teocracia. O despotismo dos caras era divino, despotismo divino. Os déspotas, os reis eram considerados deuses, portanto, despotismo divino. Esses pateses viviam em cidades-estado. A Mesopotâmia não era um povo, eram vários povos que moravam em várias cidades-estado. O que é uma cidade-estado? Ela tem um patese, como já disse, um rei. Cada cidade mesopotâmica tinha o seu patese. Esse patese faz as leis, esse patese comanda o exército e cuida da proteção da cidade, esse patese cobra impostos, esse patese julga, ele concentra todos os poderes em suas mãos, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder militar. Ele cunha as moedas, cada cidade-estado tinha a sua moeda, que continham a cara e a coroa do rei. Esses pateses cuidavam de cidades-estado que possuíam características econômicas próprias. Portanto, uma cidade-estado poderia ser melhor na agricultura, outra na pecuária. Uma poderia ser melhor na pecuária bovina, outra na pecuária suína. Cidades-estado com características econômicas diferentes, com deuses protetores diferentes. As suas culturas ou comportamentos eram diferentes, inclusive na religião, portanto. Bem, cada cidade-estado funcionava, vivia como se fosse um pequeno reino, um país. Os caras inventaram a política. É importante dizer isso. O que é a política? Política é uma palavra que vem do grego polis, cidade. Portanto, é a arte. Arte, com arte eu quero dizer aqui
técnica, conhecimento, saber. Portanto, política é a arte, é o saber, é a sabedoria, o conhecimento de governar a polis, a cidade. Se os caras, os mesopotâmicos, inventaram as cidades, se eles inventaram a vida sedentária, a vida fixada no mesmo lugar, perto de rios, eles também inventaram a maneira de governar essas cidades. Bem, por que isso aconteceu? Os caras tinham muitas técnicas e tecnologias, conhecimentos e instrumentos. Técnicas são conhecimentos, tecnologias são instrumentos. Os caras tinham muitas técnicas e tecnologias de produção agrícola. Eles praticavam uma agricultura de regadio, desviavam os rios Tigre e Eufrates para regar terras mais distantes. Com isso produziam muita comida, havia muita sobra agrícola, excedente agrícola. Havia muita sobra na pecuária, excedente da pecuária. Portanto, se a comida sobrava, a vida material primitiva estava garantida. O que é a vida material primitiva, a vida material primeira? Qual a primeira necessidade material sua? É dinheiro? É poder? Não, é comida e bebida. Os caras tinham isso garantidos. A natureza deu a eles a água em abundância nos rios Tigre e Eufrates. E os caras, desviando essa água em canais de irrigação, fazendo diques para evitar que as enchentes destruíssem suas casas, os caras tinham água, os caras tinham terra fértil, tinham grãos, muita comida, tinha uma pecuária gigantesca, por isso não passavam fome. E aí nasceu uma outra preocupação. A preocupação era a seguinte: enquanto tem os caras que trabalham, quem vai cuidar deles? É preciso ter um rei. Por isso os caras pensaram no rei. O rei é o cara que, enquanto os outros trabalham, protege. Então ele é o comandante do exército. O rei comanda os soldados que protegem os caras que trabalham, que plantam, que colhem, que criam animais. O rei também é o chefe dos sacerdotes, dos caras que rezam. Rezam para quê, professor? Ora, os sacerdotes eram importantes porque pediam aos deuses boas colheitas, pediam aos deuses que o sol nascesse sempre, que a noite não durasse eternamente. E quem era o sacerdote principal? O cara que sabia o que os deuses queriam. Era o rei. Então o rei protegia militarmente a cidade de invasores. O rei conversava com os deuses. Ele era o filho escolhido dos deuses. Além de ser o filho escolhido dos deuses, ele também era o cara que fazia as leis. O cara sábio, inteligente o suficiente para fazer leis que permitissem às pessoas viverem em paz. Sem leis, um roubaria do outro, um mataria o outro. Portanto, o político era o rei teocrata, que tinha o poder de Deus. O rei que fazia leis para organizar a vida, deixando a existência das pessoas pacífica, tranquila. O rei era o cara que protegia militarmente a cidade, dando, de novo, tranquilidade e paz. O rei era o cara que conversava com os deuses para que os caras lá em cima protegessem quem estava embaixo trabalhando. Bem, há uma outra maneira de definir isso. Na Mesopotâmia surgiu a exploração de uns por outros. Porque o rei simplesmente diziam: trabalhem e entreguem metade do que produzirem para mim. Quem está dizendo isso, rei? Eu estou dizendo isso, mas na verdade recebi essas ordens dos deuses. Isso é uma forma de enganar as pessoas, de enganar os camponeses, os artesãos, os comerciantes, os caras que trabalhavam, tá? E que pagavam grandes quantidades de impostos, acreditando que o rei representava realmente os deuses e só fazia o bem para o seu povo. Vamos lá? Já que falamos de política, encerramos a aula falando de economia, modo de produção asiático, uma expressão criada por Karl Marx. Ela define o modo como os caras na Mesopotâmia, no Egito, produziam a sua comida e viviam e trabalhavam, melhor dizendo. Modo de produção é o modo como as pessoas trabalham, produzem o seu sustento, dividem, enfim. Vamos lá. Como é que era o modo de produção asiático em essência?
Se eu tenho uma teocracia, uma forma de governo em que o político é um rei que se considera Deus e ele próprio é o chefe dos sacerdotes, se eu tenho um rei sacerdote que é Deus, que tem esse poder divino, todas as terras estão por lei no nome dele. O rei, o patese, é o dono de todas as terras. Então ele deixa as pessoas morarem nessas terras. Se você é um camponês, se você é um pastor que cria ovelhas, cabras, bois, sei lá o que, você vai morar nas minhas terras, nas terras que os deuses me deram, eu vou permitir isso, mas em troca você vai me servir. Você vai entregar parte do que produz para mim. Isso era servidão coletiva. Todas as pessoas daquela cidade, na Mesopotâmia, ou daquelas cidades na Mesopotâmia, serviam ao seu rei, serviam coletivamente. Servidão coletiva, toda a coletividade, toda a sociedade serve ao rei. Todo mundo, obrigado, rei, por permitir que eu more nas terras que os deuses deram para o Senhor. Entrego de bom coração parte do que eu produzi, do que eu plantei, do que eu colhi, do que eu criei para o Senhor, para a vossa majestade, que é Deus, que é divina, que é perfeita, que é maravilhosa. Enfim, essa sobra alimentar, esse excedente agrícola, o camponês, o pastor, enfim, o trabalhador do campo retirava aquilo suficiente para o seu sustento, muitas vezes nem isso, entregava o resto para o rei. Esse resto, essa sobra, esse excedente agrícola era uma coisa obrigatória por uma simples razão. Se o rei ele representa os deuses, é ele mesmo o rei que permite a existência do excedente agrícola. Portanto, a comida que sobra é uma dádiva, é um presente do rei, é um presente dos deuses, um presente que deve ser devolvido, portanto, né? É como o dízimo, segundo muitas igrejas, ele é uma obrigação sua, dar 10% do seu salário, é uma obrigação, você está devolvendo por meio da igreja um dinheiro que é de Deus. Os caras falavam a mesma coisa. Vocês entregando parte da comida que produziram, estão devolvendo, dando para mim, o que é dos deuses, tá? Bem, a agricultura dos caras era uma agricultura de regadio, agricultura de regadio, economia de regadio. A terra à volta dos rios Tigre e Eufrates, genericamente falando, era seca, portanto, obras hidráulicas eram fundamentais. Os caras faziam canais de irrigação para desviar os rios e levar água a longas distâncias. A água que irrigava terras secas, transformando elas em terras férteis. Então os caras foram cada vez mais fazendo com que o espaço de plantio de agricultura ficasse maior. Bem, os caras faziam diques, obras para conter as enchentes e evitar que elas destruíssem as suas casas. Diques, canais de irrigação, pontes, enfim, obras hidráulicas. Os povos da Mesopotâmia eram chamados de civilizações hidráulicas, porque faziam grandes obras em torno dos rios, porque dependiam desses rios. Essas obras eram feitas na base também da servidão coletiva. Ora, eu sou o patese, eu sou os deuses aqui entre vocês, então quando eu digo faça essa ponte, faça esse dique, faça a manutenção desse canal de irrigação, não sou eu quem estou dizendo, são os próprios deuses, faça por mim e você fará pelos deuses. Enfim, servidão coletiva obrigando os caras na Mesopotâmia a trabalhar gratuitamente para o rei, para os deuses. A agricultura era de regadio e produzia trigo em grande escala. O pão era o alimento principal dos povos mesopotâmicos. Trigo, linho era uma planta da qual se extraía a matéria-prima para se fazer tecido. Repito, trigo para o pão, linho para os tecidos, cevada para a cerveja. Os caras inventaram a cerveja, graças aos mesopotâmicos tomamos cerveja. E, por fim, lentilha, né, um grão semelhante ao feijão,
Acho que provavelmente é rico em proteína. Lentilha, cevada, linho e trigo. Os caras eram excelentes pastores e cuidavam de cabras, ovelhas, bois, burros, patos, gansos e porcos, dos quais extraíam carne, leite, couro, força para o transporte, força para mover as máquinas da agricultura. Vamos ver um pouco sobre isso na próxima videoaula, né? Enfim, os caras tinham uma agricultura e uma pecuária que produziam muita sobra, muito excedente. Onde você tem muito excedente, você tem também um grande comércio. Isso mesmo. Os caras tinham um grande comércio e um grande artesanato. Além de agricultores e pastores, a sociedade mesopotâmica, a economia mesopotâmica, melhor dizendo, era rica em artesãos e rica em comerciantes. O que faziam os artesãos? Faziam armas, por exemplo. Os mesopotâmicos foram os caras que inauguraram o uso do ferro. Os caras aprenderam também a usar o cobre, a misturar o cobre e o estanho fazendo o bronze. O cobre é muito mole. Para fazer arma é ruim, para fazer, de repente, algum enfeite, alguma estátua, é muito bom. Algum adorno, algum brinco. Então os caras souberam usar o cobre, misturaram o cobre ao estanho, formando o bronze para fazer armas melhores, objetos mais duros. Depois descobriram o ferro. Enfim, os artesãos faziam armas, faziam objetos de metal como utensílios domésticos, de modo geral, faziam enfeites, faziam joias, faziam tecidos com o linho, com a lã das ovelhas, joias, tecidos, adornos, objetos de enfeite feitos de marfim, armas, de modo geral. O artesanato era muito rico na Mesopotâmia, e os artesãos moravam na cidade. A vida não existia só no campo, entre camponeses e pastores, mas na cidade também. Além dos artesãos, havia os comerciantes. Esses traziam, por exemplo, o marfim da África e vendiam para os artesãos da Mesopotâmia fazerem joias, adornos. Ou então, os comerciantes de uma cidade compravam dos artesãos algum produto e vendiam em outra cidade. Compravam grãos de uma cidade e vendiam esses grãos para camponeses, pessoas de outra cidade. O comércio na Mesopotâmia era feito basicamente por escambo, troca de um produto por outro, mas também de forma monetária, com dinheiro. A moeda surge na Mesopotâmia. Os comerciantes também usavam a moeda para fazer essas trocas já mencionadas. Uma última coisa para encerrar essa aula, ainda sobre o modo de produção asiático. O rei, ele cedia as terras também a funcionários da corte, do palácio, que o ajudavam a governar, a familiares, a sacerdotes e a soldados. Mas soldados, sacerdotes, familiares do rei e funcionários do rei, esses 4 indivíduos aqui, esses 4 grupos, melhor dizendo, não eram obrigados geralmente a pagar taxas em forma de produto ao rei, ao patese. Isso ficava só com o povão mesmo, só com o povo trabalhador. Aliás, esses funcionários, familiares, sacerdotes e soldados colocavam parte do povão para trabalhar para eles e cobrar deles imposto. Fico aqui tendo falado de economia, política e geografia na Mesopotâmia. No próximo vídeo sobre esse povo falaremos da sociedade, da cultura e dos povos que brigaram por essa região tão naturalmente rica. Muito obrigado por enquanto, até a próxima videoaula.